Bom, o próprio capitão Contar já tinha dito que não seria muito justo ele participar das eleições como candidato do PSL, sendo que ele tem intenções de sair do partido para compor a aliança, que é o partido que o presidente Jair Bolsonaro vai constituir aí no âmbito nacional. E ele optou por não concorrer às eleições e o partido precisava de outro nome. Como eu tenho me destacado na Câmara Municipal com ações de investigação, acho que foi até natural a escolha. Eu acredito que sim, inclusive até na própria CPI da Energisa eu auxiliei um pouco o capitão Contar nos trabalhos. Eu tenho muita simpatia pelo trabalho dele, sei que ele tem pelo meu. Acho que esse apoio seria até natural. A gente ainda não sentou para conversar, isso vai ser feito muito em breve, mas a afinidade entre nós existe e acho que isso vai acontecer de forma muito natural. Olha, eu gostaria que essa onda Bolsonaro partisse para a versão 2.0 dela. Eu gosto muito das bandeiras, todo mundo sabe que eu venho dos movimentos de rua, apoio todas as pautas que o governo federal levanta, só que a gente tem que implementar com mais força o combate à corrupção. Isso tem que ser feito de forma mais incisiva, a gente precisa criar mecanismos. O Brasil assinou vários tratados internacionais relacionados ao combate à corrupção. Por exemplo, a gente não tem ainda no Brasil a figura da corrupção privada. Isso nós assinamos em tratado dizendo que o Brasil precisa implementar. Isso está atrasado, tem que ser feito e o governo Bolsonaro precisa se empenhar um pouco mais nisso. Eu estou gostando de tudo que eu estou vendo, exceção aí alguns assuntos, algumas declarações que ele poderia fazer de uma forma diferente, mas o que eu mais utilizo e que eu preciso como ferramenta para o meu trabalho de combate à corrupção é que essas implementações sejam feitas. O Brasil assinou o Pacto de Mérida, tem vários assuntos ainda que não foram abordados pelo Legislativo e nem pelo Governo Federal que precisam ser implementados com urgência. A corrupção no Brasil não pode mais esperar, a gente tem que atuar e acabar com esse mal aí que assola, e a gente está vendo isso muito durante o Covid, que assola o Brasil até nos momentos de doença. Você sabe que eu tive aqui quando ele foi receber a medalha Tiradentes, aqui na Polícia Militar, e ele ficou rindo de mim, porque eu cheguei para ele e falei: presidente, o senhor, como parlamentar federal, o senhor tem aí, na época, se não me engano, tinha um orçamento de quase 4 milhões na Câmara de Deputados, e eu fiz exatamente essa cobrança para ele do trabalho que eu tenho feito em Campo Grande. O senhor tem 4 milhões de orçamento, que investigação que o senhor deflagrou a nível federal? E ele começou a rir para mim, ele falou: vamos conversar lá em cima, e me levou para uma sala lá na PM para falar sobre o trabalho dele. É uma cobrança que eu faço. O presidente é uma pessoa bem intencionada, ele tem um jeito um pouco diferente de fazer a comunicação, é o jeito dele, mas é a minha crítica ao governo Bolsonaro. Precisa apertar um pouco mais o combate à corrupção, a gente precisa implementar logo essas ferramentas para melhorar essa estrutura aqui no Brasil. Aqui quando a gente começou os movimentos fora Dilma aqui, que eram as grandes manifestações contra a esquerda, contra o PT, contra Lula, enfim, nós que tomamos conta aqui de parte da coordenação, tanto municipal como nacional. No dia da votação do impeachment na Câmara de na Câmara de Deputados em Brasília, eu estava em cima do caminhão de som junto com a Carla Zambelli, lá em Brasília, organizando a manifestação de lá. Essas pessoas, naquela época era muito difícil ser direita, porque o governo federal era esquerda, a gente tinha um MST muito forte, as estruturas de esquerda eram muito fortes. Então as pessoas tinham um pouco de receio em aparecer como líder de um movimento mais à direita. Inclusive as pessoas falavam para mim: você é louco, direita nunca vai eleger ninguém, para que você está fazendo isso? Eu falei: bom, primeiro que eu não estou fazendo por eleição, estou fazendo pelo que eu acredito. Eu não aguento mais esse governo corrupto do PT e quero mudança. Era o nosso primeiro motivo. Agora, se as pessoas agora estão mais à direita, que agora ficou muito mais fácil, com deputados à direita, senadores, um presidente da República que pensa assim, ficou sem dúvida muito mais fácil. Mas a pergunta que eu faço para esses candidatos que se dizem de direita agora é o seguinte: onde vocês estavam em 2016? Porque a gente precisava de gente, nós precisávamos de organização, de dinheiro para tocar os protestos, aqueles caminhões de som não caíam do céu, aquilo era pago com vaquinha dos manifestantes, com dinheiro suado, às vezes chegamos a fazer uma feijoada para pagar caminhão de som aqui, e nessa época não tinha ajuda. Esses candidatos que hoje levantam a bandeira da direita não estavam em Campo Grande. Onde eles estavam? A gente estava aqui e eu nunca abandonei a minha bandeira. Sou um político de direita
mas com ênfase e com muita ênfase no combate à corrupção. Tenho atuado assim aqui em Campo Grande, pretendo atuar cada vez mais e de forma mais incisiva. Nós temos em Campo Grande um grande problema, que não só acontece só aqui, que são os institutos de pesquisa. Nós temos aqui institutos que chegaram, por exemplo, na minha eleição para vereador, chegaram a dar em primeiro lugar, com larga vantagem, um vereador que sequer foi eleito. Então, a gente passa a questionar um pouco as pesquisas eleitorais que são divulgadas aqui. A gente sabe que várias têm problemas, que elas são, às vezes, divulgadas com interesses, e fica, inclusive, um alerta para a população. Tome muito cuidado com as divulgações de pesquisas eleitorais. Elas têm errado muito, elas trazem, às vezes, resultados para induzir a população, e a gente não viu só isso aqui, não. Na própria campanha presidencial, falavam o tempo todo que o presidente Bolsonaro sequer iria para o segundo turno. Foi em primeiro lugar no segundo turno e venceu com facilidade no segundo. Então, tome muito cuidado com as pesquisas, porque a pessoa que pode aparecer como zebra, na verdade, ela pode estar à frente nas pesquisas e só não ser divulgado. Sim. Campo Grande é uma cidade que tem um perfil muito conservador, é uma cidade que tem uma boa educação. Quando eu digo boa educação, eu falo em nível escolar mesmo. A gente tem um alto IDH aqui, é um dos melhores do Brasil. Campo Grande é uma cidade muito rica, então é uma população muito esclarecida. Quando eu levanto essa minha pauta de combate à corrupção, explicando às vezes assuntos muito técnicos, as pessoas falam: rapaz, você está explicando isso e ninguém vai entender. E entende. Aqui em Campo Grande as pessoas entendem. Isso é muito bom, porque quanto mais educada, mais instruída a população, melhor ela escolhe seus representantes e melhor a cidade anda. Então eu fico muito feliz de poder fazer essas discussões um pouco mais técnicas aqui no meu mandato. A cidade tem muito a ganhar com isso. Não, eu cheguei a votar com o Marcos. Inclusive, o Marcos passou uma reforma da Previdência para o servidor municipal, que as reformas da Previdência foram as mais delicadas dos governos no último período. Eu entendi que foi uma reforma que ajudou muito o servidor, porque aumentou a contribuição patronal, aumentou a contribuição o que o município gasta, até porque o dano causado à Previdência foi, segundo o próprio estudo da Câmara Municipal, boa parte dele causado pelo próprio município. Então era um projeto de lei que favorecia e eu votei a favor, era um projeto do Executivo. Lá na Câmara eu tenho tido a seguinte postura: é bom para Campo Grande, o projeto é bom, eu voto com o prefeito. O problema é que muitas vezes o projeto não é bacana e a gente acaba votando contra e criticando. A base do prefeito, como sempre vota com ele, não aparece. E aí aparece bastante as nossas críticas. Mas o que é bom a gente aprova, o que é ruim a gente reprova e critica. Bom, vamos por partes. Primeiro, a CPI do táxi desvendou o problema dos táxis, isso nos deu força para abrir o mercado aqui com os aplicativos. Para quem não sabe, quem foi a Brasília conversar com a representante da Uber e trazer a Uber para Campo Grande fomos nós. Porque nós gostaríamos queríamos que o monopólio do transporte público aqui, de carros, de veículos, de táxi, fosse quebrado. E nós conseguimos isso. Se a população hoje anda com aplicativos, é por causa desse trabalho que nós fizemos lá atrás. A CPI só forçou esse desenlace. A CPI forçou com que o prefeito e as autoridades e as agências liberassem os aplicativos para que todos hoje pudessem utilizar. Relacionado à FlexPark, nós investigamos todo o sistema de parquímetro, fizemos laudos e isso está ajuizado. Infelizmente, acontece uma situação muito inusitada. A vara onde está o processo da FlexPark está sem juiz há mais de 2 anos. O Tribunal de Justiça não coloca juiz lá e a nossa ação não é julgada. Está concluído para julgar, é só o juiz sentar, analisar as provas e decidir quem está correto. No caso dos ônibus, não. No caso dos ônibus é uma ação nova, a gente ajuizou agora há menos de um mês. O juiz já emitiu os mandados mandando citar, é uma espécie de intimação às empresas, às agências, e é um processo que vai se encaminhar aí, espero que para um lado bom para a população. O Ministério Público parece estar de olho nesse processo, gostou bastante das nossas investigações e eu garanto que não vai ficar em pizza essa não. Nem a FlexPark, assim que tiver um juiz para julgar essa causa, e o táxi, que todo mundo já consegue utilizar os benefícios do nosso trabalho aí, que é poder usar os aplicativos. Bom, eu sou formado em Direito, eu não sou advogado, eu sou oficial de Justiça. Por causa da minha função eu não posso advogar, mas sou formado em Direito, tenho pós-graduação em várias áreas aí do Direito. E como eu faria essa administração da cidade?
Quem acompanha meu mandato sabe que eu tenho uma característica muito técnica. Nós vimos esses trabalhos técnicos, por exemplo, no estudo de desassoreamento da Lagoa do Parque, que a gente apontou a fórmula para fazer aquele desassoreamento. As autoridades fizeram o contrário e o lago está seco, deu problema de novo. No caso dos ônibus, nós aproveitamos a expertise que nós temos com algumas universidades e trouxemos aqui um pós-doutor da USP para fazer a análise do sistema todo. Então essa é a nossa proposta. A primeira delas é analisar todos os contratos do município. Se como vereador eu estou conseguindo fazer isso contrato por contrato, Flex Park, Consórcio Guaicurus, como prefeito eu pretendo fazer isso no atacado. Fazer análise de todos os contratos ao mesmo tempo, porque teria estrutura para isso. Agora, quanto à administração, pretendo trazer pessoas técnicas para me ajudar a administrar. Nós temos aí furos na cadeia produtiva de Campo Grande, nós temos problema com asfalto. Campo Grande, para quem não sabe, a Universidade Federal daqui tem um dos melhores laboratórios de análise de asfalto do Brasil. Isso nunca foi utilizado antes aqui pela Prefeitura. Quem conseguiu esse link para que fosse utilizado fomos nós. Então o que eu quero? Eu quero aproximar as universidades, aproximar os técnicos para que a gente consiga arrumar a cidade, arrumar e melhorar a administração.